Em 18 de outubro de 1867, foi oficializada a transferência do território russo, que é hoje o estado do Alasca, para os Estados Unidos. Diante das maneiras geralmente utilizadas por países para ampliar o seu território, não é difícil imaginar que houve uma guerra para a conquista desse espaço. Mas essa transferência foi feita de maneira muito diferente. A Rússia vendeu o território que se tornaria o maior estado dos Estados Unidos e por um valor que pode ser considerado uma pechincha. Mas por que a Rússia quis vender essa área? Como a população estadunidense reagiu a essa compra? E será que realmente foi um bom negócio para as duas partes? Se você quer saber as respostas, assista o vídeo até o final, porque hoje vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre Rússia, Estados Unidos e a venda do Alasca. E se você se interessa por assuntos militares, conheça o canal Conhecimento Militar. O link está no primeiro comentário. A Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos em 1867. Porém, para entender melhor a história, precisamos voltar um pouco mais no tempo para saber como a Rússia se tornou dona desse território na América do Norte. Para isso, vamos voltar até 1725, ano em que o czar Pedro o Grande resolveu descobrir o que existia além das fronteiras do imenso Império Russo. O czar encarregou essa missão ao explorador dinamarquês Vitus Bering, que levou anos preparando a expedição, e após uma primeira tentativa fracassada, conseguiu chegar ao Alasca em 1741. Apesar de atingir o objetivo da expedição, Bering morreu na viagem de retorno à Rússia, em uma ilha que posteriormente foi batizada com o seu nome, assim como o estreito que separa a Rússia dos Estados Unidos, que se chama Estreito de Bering. Após a descoberta, caçadores russos começaram a chegar ao local, em busca de lontras e morsas, que eram utilizadas para a obtenção de peles e marfim. Durante o domínio russo do Alasca, uma empresa chamada Companhia Russa Americana foi a responsável pelo território. A empresa tinha autorização dos czares para realizar contratos comerciais com outros países e tinha até mesmo bandeira e moeda própria. Toda a liberdade que a empresa possuía se devia aos altos impostos que ela pagava ao governo russo e também ao fato da empresa ter entre os seus principais acionistas os czares e sua família. Porém, por volta de 1860, após tanta caça predatória, as lontras estavam praticamente extintas na região e a empresa começou a passar por dificuldades, precisando de ajuda financeira do governo para continuar suas atividades. Com a queda da companhia, o controle do território deveria ser assumido pela Rússia e isso representaria um alto custo que o governo não poderia assumir naquele momento. O Alasca e a Rússia estão separados por um estreito de apenas 82 quilômetros, porém a região russa mais próxima é completamente desabitada, e o território que era conhecido como América Russa ficava a milhares de quilômetros da região habitada da Rússia. Uma viagem entre a então capital russa naquele momento, São Petersburgo, e a colônia demorava várias semanas e precisava ser feita em navio, o que dificultava qualquer tentativa de controlar ou defender a região. A Rússia não era capaz nem mesmo de expulsar barcos pescadores que invadiam seu espaço marítimo. Muito menos seria capaz de defender o território no caso de um ataque inimigo. E a possibilidade de um ataque deveria ser considerada, pois o Império Britânico, que era o grande inimigo dos russos nessa época e tinha feito parte da aliança que havia derrotado os russos na Guerra da Crimeia anos antes, controlavam o território canadense. Para o governo russo, era uma questão de tempo até os britânicos tentarem tomar seu território. Esses cenários, aliados à dificuldade financeira que a Rússia enfrentava após perder a Guerra da Crimeia, incentivaram o país a vender o território para os Estados Unidos. Por mais difícil que possa parecer atualmente, naqueles tempos os dois países eram aliados e tinham como inimigo em comum os britânicos. Se os russos tinham motivos para vender, os norte-americanos tinham motivos para comprar. Nessa época, era popular a doutrina do Destino Manifesto,
que acreditava que a expansão do país era da vontade de Deus e algo inevitável. Já haviam sido incorporados diversos territórios, como Texas, Louisiana, Oregon, entre outros. Para os Estados Unidos, comprar o Alasca também significava impedir o crescimento dos britânicos no continente. Para negociar com os norte-americanos, o czar Alexandre II encarregou o barão Edward de Stockel, que possuía boas relações com os integrantes do governo estadunidense. Ele se reuniu com o secretário de Estado William Henry Seward e, após várias negociações, as duas partes chegaram a um acordo no dia 29 de março de 1867. Por um preço de 7 milhões e 200 mil dólares estadunidenses, os Estados Unidos anexaram uma área maior que o estado do Amazonas ao seu território. Mas o acordo ainda precisaria ser aprovado pelo Congresso americano. As reações da população nos dois países foram diversas. Apesar de parte da população apoiar a transação, diversas críticas foram feitas. Na Rússia, os jornais publicaram críticas à venda de uma área grande e que já havia consumido tantos recursos e esforços. Já os norte-americanos, contrários ao negócio, questionavam por que o país precisava de uma região inóspita. Muitos passaram a chamar o local de Geladeira de Seward. Apesar das críticas de ambas as partes, o projeto foi aprovado pelo Congresso americano e no dia 18 de outubro de 1867, uma cerimônia de troca de bandeira foi realizada e oficialmente aquele território passou a pertencer aos Estados Unidos, que passaram a chamar o lugar de Alasca. O valor gasto com a compra seria o equivalente hoje a 130 milhões de dólares, e com esse valor seria possível comprar menos de 5% das ações da Apple. Mas naquele momento, para a Rússia, significava receber algo por um território que poderia acabar perdendo sem levar nada em troca. Poucas décadas depois da compra, o Alasca viveu a sua febre do ouro, que levou mais de 100 mil pessoas a se mudarem para a região em busca de encontrar o precioso metal. Essa onda gigante de imigrantes provocou mudanças profundas na região e passou a atrair cada vez mais interessados em se estabelecer ali. Junto com a mineração, foram surgindo outros setores, como o comércio e até a agricultura. A região ganharia ainda mais importância após o início da Guerra Fria, quando viveu a sua segunda onda migratória. Devido à sua proximidade com a rival União Soviética, existiu medo de um ataque por parte dos comunistas. Para a defesa do território, milhares de soldados e suas famílias foram enviados para a região. Nessa mesma época, algumas empresas se instalaram no território, que por conta das riquezas minerais e do seu isolamento, era perfeita para a instalação das indústrias militares, nucleares e químicas. Apesar de gerar riquezas, ter uma posição estratégica e abrigar indústrias importantes para o país, o Alasca foi até 1959 apenas um território. Somente neste ano, o Alasca se tornou o 49º estado norte-americano e aproximadamente uma década depois, foram descobertas imensas reservas de petróleo na região. A partir desse momento, tudo mudou no local e a exploração do petróleo passou a ser a principal fonte de renda da região, alcançando seu pico de produção nos anos 1990. Desde então, a produção vem caindo ano a ano, chegando ao mínimo durante o ano de 2020. Devido às condições de exploração e transporte do petróleo que é extraído no norte do estado e transportado por um oleoduto de mais de 1.300 quilômetros até poder ser embarcado, a exploração tem um custo alto e só é rentável com o barril de petróleo custando mais de 60 dólares. Com o declínio da produção de petróleo, o estado passou a ter perda de receitas e registrar prejuízos todos os anos. Porém, uma medida tomada no passado, mais precisamente em 1976, quando foi criado o Fundo Permanente do Alasca, permite ao estado não acumular dívidas. O governo estava obrigado por lei a investir pelo menos 25% das receitas obtidas com o petróleo em um fundo soberano. Hoje esse fundo possui mais de 81 bilhões de dólares em ativos e seus rendimentos ajudam o governo a equilibrar as contas,
e ainda a pagar a cada cidadão um valor todos os anos. Em 2008, que foi o maior dividendo pago, cada morador do estado recebeu um cheque de 2.069 dólares. O estado ainda possui muitas riquezas sem explorar, porém, por questões ambientais, essas reservas permanecem intocadas e não sabemos se algum dia serão utilizadas. Nesse momento, o Alasca enfrenta os desafios de mudar suas atividades econômicas, reduzindo sua dependência do petróleo e criando outras fontes de receitas. E agora, como sempre, é a sua vez. Você acha que o Alasca foi um bom negócio para os dois países? Ou apenas os Estados Unidos ganharam com essa negociação? Deixe a sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.